no teu ouvido. Sério. Deixa eu Tem som? Adorei mexer na mesa. Achei muito diferente. Mas tem som. Giovana, onde está saindo som? Não, onde está saindo som pra cá? É, tá saindo som desse? Não, daquele. Em qual carro? Tem som aqui. Aí uma coisa que nem a gente fazia quando a gente era mulher. Bota o microfone. Não tem cabo de áudio? Não. Tem o cabo de áudio que tá conectado no telefone agora. É verdade, pode ser academia, pode ser. É verdade. Ah, não, aí, ó. Ali do lado tem um cabo de Tira áudio. esse celular e bota no computador, tá Tá bom, resolvendo. música do Felipe. Quer colocar o seu aqui? Pode Mentira, botar. essa música do Felipe. Vou desconectar aqui, pode ser? Pode. Tira de baixo, de baixo. Aqui tem um adaptador. Meu Isso. Senhor, me Aqui, ajuda, ó. por favor. É teu, João. Depois a gente vai precisar trocar para ele. Vocês trocam. Vocês estão conectando pro HDMI? Isso é só o HDMI e o ponto. Tá ótimo. Vai começar com quem? Peraí. Aí mantém o tic-tic. Tá lá em cima. Tá. Isso aí. Cada cena daqui tem muito suporte, como era Eu tô mesmo, não sei. Você tira. Ah, mas só não, então você vai mexer nessa pessoa. É porque ela me cantou aqui e ela ia me ensinar os bagulhos pra prestar atenção. Só que eu não sei. Chama de eu serei ela. Eu tô te vendo aqui. Pega um copo pra entrar. Tem que ver o áudio. O áudio qual? O cabo de áudio que a gente vai conectar. Tá nessa caixa de áudio. Tá falando que conectou no celular? Beleza, Vai abrir da placa do iPhone? Eu posso parar aqui. Coloca na entrada de Você entendeu o que eu te falei? Cara, qual é a senha do movimento desse aqui? Meu Deus, calma. É, mas olha, entendeu o que eu falei? As paletes, as perguntas que eles fizerem, você pode fazer através daí, tá bom? Aí depois na palestra liberal. reproduz tudo pra mim. Olha pra cá, de estágio. Eu falei pra todo mundo. Eu falei pro pessoal, gente, estágio. Eu falei, eu quero ter meio. É a senha do primeiro que você tá. Ah, não é. Amigo, pega estágio. Amigo, você precisa, tipo, precisa com gente. Você gosta interessado, foi. Tá ótimo. Patrícia, você vai ficar mais para esquerda ou mais para direita? Eu falo olhar. Ali não é uma mesa. Não, meu lado bonito. Ah, então tá ótimo já. Já tá. câmera. Peterson, você tem que sentar mais pra parede.
que aí Eu acho melhor mesmo. Eu até falei pra eles, ó, gente, já tá arrumado. Você circula aqui, dá uma olhada no palco, já vai vendo como vai ficar. Se prepara, já vai andando, vai virando o lado bonito do público. Entendeu? Ou é pra dentro ou é pra dentro da cultura. Tá ok. Já tá passando ali? Eu vou ter que passar Não, aí como é que vai fazer? Cara, tem que passar. Você sabe que tem que passar o vídeo antes de. Deixa passando. Quando a gente não começa, deixa passando. Eu não tô achando o vídeo aqui. Ficou melhor? Não, quando a Ah, gente não, ficou bem melhor. Bem melhor. Os vídeos eu vi. A filmagem fica ruim pra eles? Não, fica até bom, porque não tem iluminação batendo. Ah, então beleza. Como é que fica na câmera? Eu prefiro com longe. Essa cara aqui. É, fica muito escuro. Liga da frente então? Vamos ligar de trás. Desliga seu caixa. Não, a da frente fica. Pela média e aí. Não vai enxergar nada. E se ligar de trás? Liga da frente. Slide. Não, toca comigo. Vocês vão ganhar um. Isso, cola baixinho. Só ver, deixa eu fazer uma testagem só pra eu. Quando o telefone começar, você fala. Que rouba, senhor? Ficou melhor? Aí eu Ainda tá escuro. Não, gente, para vocês ficar bom a luz assim, para ver o slide, beleza, então vou deixar assim. Gente, boa tarde. Estamos aqui numa palestra de um dos nossos apoiadores, que é a L'Oréal, para esse evento. Eu sou o Peterson, eu sou um dos membros da comissão organizadora. E a gente trouxe a L'Oréal para falar algumas coisas sobre a própria L'Oréal e sobre a parte de mercado tecnológico deles, mercado de trabalho. E aqui a gente tem o Matheus e a Letícia, que eles vão cada um apresentar uma parte específica dessa palestra. Tá bom? Muito obrigado. Oi, pessoal, tudo bem? Estão me ouvindo direito aí? Sim. Que bom. Eu sou o Matheus, como ele falou, eu sou da L'Oréal, de Talent Acquisition. A gente gosta de botar esses nomes em inglês para ficar um pouquinho mais chique, mas é a aquisição de jovens talentos que eu faço. A minha área é responsável pela aquisição de novos talentos para todo a L'Oréal, desde os mais jovens, perfis mais júniores, até os perfis mais seniors. E eu cuido da parte dos jovens talentos. Então, programa de estágio, programa de jovem aprendiz, programa de trainee, e faço o que a gente chama de campus management também, mais um nome em inglês aí, mas na verdade, essas ações que a gente faz aqui, de estar mais perto das universidades, escolas, enfim, do público de estudantes como um todo. Estou aqui com a Letícia, e mais para frente ela vai se apresentar um pouquinho melhor também. O que eu faço? Aqui é um pouco dos nossos espaços físicos para vocês verem. A gente tem a nossa sede, que fica no centro do Rio de Janeiro. É esse prédio de vidro aqui, bem bonito, que a gente tem. A gente também tem o Centro de Pesquisa e Inovação, que fica no Fundão. O Centro de Distribuição, que fica em São Paulo. E nossa fábrica, que também fica em São Paulo. Além desses espaços de Rio e São Paulo que a gente também tem outros espaços que ficam espalhados ao redor do Brasil inteiro aí, que são nossos pontos de venda. A gente costuma falar que as pessoas chegam na L'Oréal, aí no primeiro dia de L'Oréal elas tiram uma foto em frente àquele prédio de vidro ali. Oi, postam no LinkedIn. Oi, primeiro dia de L'Oréal, muito feliz. Aí depois elas vão para o 22º andar depois de um ano e postam foto. Feliz porque eu estou aqui agora há um ano e tudo mais. Então a gente faz esse caminho aí pela L'Oréal, vai tirando nossas fotos desses lugares bem instagramáveis aí. Bom, eu sempre gosto de começar falando em todas as nossas conversas sobre L'Oréal, sobre quem nós somos, para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre a gente e verem que a gente vai muito além de ser só uma marca. Na verdade, a L'Oréal é uma junção de muitas marcas aí que fazem parte do dia a dia de muita gente no Brasil inteiro e no mundo inteiro.
e vocês vão conhecer um pouquinho mais para frente também. A L'Oréal foi criada como empresa em 1909, já com um plano exclusivo de beleza. Então, desde sempre, a gente trabalha exclusivamente no mercado de beleza, que garantiu para a gente muita assertividade nas nossas ações, muito foco, era o que a gente tinha como objetivo, e fez com que a gente alcançasse o lugar que a gente ocupou hoje no mercado, que é o de primeira empresa de beleza do mundo. E aí, trazendo nossos números, a nível Brasil, aqui a gente conta com em torno de 3.000 a 3.500 colaboradores, tem os espaços físicos que eu falei, e aqui a gente conta com 21 marcas, sendo que 2 delas são brasileiras. Alguém quer chutar quais são essas 2 marcas brasileiras da L'Oréal? Quem falou? Responsabilidade isso aí, hein, galera? Quem é? Niele acertou. Falta uma. Dá uma dica. Vou dar uma dica, é de esmalte. Fala? Risquei a concorrência, não fala. Oi? Colorama, isso aí. Niele e Colorama são nossas 2 marcas brasileiras, nasceram aqui no Brasil e hoje fazem parte aí da L'Oréal. E aí eu vou passar um vídeo para vocês agora, para vocês verem um pouquinho mais sobre o nosso propósito e tudo mais. Bom, e aí falando um pouquinho de beleza, né, que a gente falou várias vezes nesse vídeo, que faz parte do nosso grande propósito, que é criar a beleza que move o mundo, a gente pensa em beleza como uma força poderosa, de fato. Eu queria saber para vocês, alguém quer falar o que é beleza para vocês? Perguntou para os Quem falou eu aí? que é beleza. Leva o microfone, por favor, para eles. Microfone. Obrigado, Felipe. Ei. Ninguém quer tentar? O que é beleza? A Valinha quer falar. Ah, valeu que não. Não tem resposta errada. Ó, não tem resposta errada, é uma pergunta super simples. Não é. Se você quer falar, você vai. Bom, então tá. Beleza para L'Oréal tá muito distante do que as pessoas estão acostumadas a chamar de beleza, porque a gente sabe que no mundo hoje existe um conceito muito padrão para definir beleza, né? A gente tem moldes aí que guiam muitas pessoas para elas decidirem o que é belo e o que não é. Na L'Oréal não é assim que as coisas funcionam. Para a gente, na verdade, beleza, ela é de fato uma força que está dentro de cada um de nós. É um jeito da gente gerar
empoderamento, autoconhecimento, autoexpressão. Então, de fato, fazer com que as pessoas, usando os nossos produtos, vivam uma jornada de autoconhecimento, de autodescoberta, que façam com que elas expressem a beleza que já existe dentro delas. Então, hoje a L'Oréal está presente em 150 países. Nesses 150 países, obviamente, as referências de beleza vão ser diferentes, a maneira de se expressar vai ser muito diferente em cada um desses lugares. E a L'Oréal, para realmente criar uma beleza que move o mundo, precisa criar uma beleza diversa e inclusiva. E para essa beleza ser diversa e inclusiva, ela tem que respeitar todas as diferentes expressões de beleza que existem ao redor do mundo inteiro. Então, para a gente tem esse grande propósito aí, que é de fato criar a beleza que move o mundo. E para isso a gente está sempre buscando inovar, criar produtos cada vez mais inclusivos, produtos que cada vez mais são coerentes com as realidades nas quais a gente está inserido. E aí, para isso, a gente tem outro conceito atrelado a esse de beleza, que é o de universalização. É uma globalização dos nossos produtos, que capta, abraça, compreende e respeita as diferenças. Então, as diferenças de tradições, de desejos, de maneira de se expressar, que seria na prática. A gente pegar, por exemplo, um produto que existe lá na França e a gente vai trazer para o Brasil. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai adaptar esse produto na realidade do consumidor brasileiro. Então, a gente vai repensar a formulação, já que ele vai estar exposto a um produto diferente. A gente vai pensar a maneira de se comunicar com o consumidor, já que ele se comunica de um jeito diferente. Se for um protetor solar, pode ser os tons de pele que a gente vai oferecer esse protetor solar em cada país, em cada região que a gente estiver atuando. Então, tudo isso vai ser pensado de maneira bem coerente e estratégica para a gente ter uma atuação que, de fato, faça sentido ao redor do mundo inteiro. E aí, falando um pouquinho agora da nossa história, do nosso legado, eu falei que a L'Oréal surge como empresa em 1909, mas a gente nasce um pouquinho antes, 2 anos antes, em 1907, com um químico francês chamado Eugène. Ele tinha 23 anos quando ele criou o primeiro produto de coloração capilar com compostos químicos inofensivos. Então, quando ele criou pela primeira vez um produto que não causava nem dano ao nosso couro cabeludo, feito para pintar o nosso cabelo. Eu não sei o que vocês pretendem, não sei quem já tem 23 anos ou quem pretende, o que vocês pretendem fazer com 23 anos, mas eu tenho 23 anos e eu com certeza estou longe aí de criar um produto de coloração capilar. Então é uma ação super de inovação, de autonomia, de empreendedorismo. Ele cria na cozinha de casa esse produto e aí resolve bater de porta em porta nas casas, nos salões de beleza, para dar visibilidade para esse produto. E aí, 2 anos depois, a gente ganha essa força para surgir aí, de fato, como empresa. E aí, falando um pouquinho das nossas forças, aqui na L'Oréal a gente tem 4 grandes pilares. O pilar de pesquisa e inovação, o de operações, o de marcas icônicas e complementares e o de pessoas. Falando no pilar de marcas, aqui onde vocês vão ver que a L'Oréal está presente em muitos lugares, talvez vocês não soubessem. A gente tem 4 grandes nichos de mercado, dos quais a gente aloca os nossos produtos aqui. A gente tem a L'Oréal Grande Público, que é voltada para o público consumidor mais amplo, então para o consumo massivo de produtos. São produtos mais acessíveis, tanto em questão de preço quanto em questão de distribuição física. Então vocês vão encontrar esses produtos nos supermercados, nas farmácias, lojas de varejo, em todos os lugares. E aí são marcas como L'Oréal Paris, Garnier, Maybelline, e nossas 2 marcas brasileiras aí que vocês já acertaram, que são a Aérea Colorante. Além disso, a gente tem a L'Oréal Luxo, que aí já é voltada para o mercado de luxo, né, que é um mercado bem mais premium, bem mais selecionado, seletivo do que o mercado de grande público. E aí a gente representa grandes marcas como Prada, Yves Saint Laurent, Lancôme, Giorgio Armani, Cacharel, Urban Decay, Ralph Lauren, Azzarro, Mugler e por aí vai. E são marcas que já são muito reconhecidas nesse mercado, né? Então a gente tem uma grande responsabilidade aí de representar essas marcas. Mas infelizmente a gente não vende a parte de calça jeans, bolsa da Prada, jaqueta, nada disso. A gente vende mesmo a parte de cosméticos, perfumaria, fragrâncias e por aí vai. Aí a gente tem também a L'Oréal Produtos Profissionais, que é voltada para o mercado profissional da beleza. Então são marcas muito usadas aí por cabeleireiros, profissionais como um todo. E aí a gente fala de marcas como L'Oréal Professionnel, Redken e Kerastase. E essa é a nossa primeira divisão, é onde começa a nossa história, exatamente onde hoje ele coloca aquele produto que ele criou com 23 anos. E além disso, a gente tem a L'Oréal Cosmética Ativa, que aí são os que a gente chama de dermocosméticos, são os produtos que a gente vê sendo muito recomendados aí por médicos, principalmente dermatologistas, e pelos influenciadores digitais, né, que propagam o skincare ou o cuidado de pele, que é o maior órgão do nosso corpo.
E aí a gente fala de produtos como protetor solar, hidratante, aqueles cedros também bem famosos. E a gente fala de marcas como La Roche-Posay, Vichy, SkinCeuticals e CeraVe. E aí cada uma dessas divisões tem seu próprio escopo, então tem sua própria parte de marketing, de RH, de financeiro, de comercial e por aí vai. Mas a gente tem áreas aqui na L'Oréal que são transversais, ou seja, que atendem a nossa empresa como um todo e unificam a gente como cultura. E aí, por exemplo, o meu RH, o RH corporativo, eu olho para todas as vagas de estágio que existem em todas as nossas divisões. Então, você abre uma vaga de estágio, qualquer um desses lugares que eu falei, eu vou ser a pessoa que vai dar suporte para essa vaga. A nossa parte de pesquisa e inovações, de operações também, é bem transversal dentro da nossa empresa. E aí, falando um pouquinho de pesquisa e inovação, como vocês podem ver no mapa, a gente tem o Centro de Pesquisa e Inovação aqui no Brasil, ele é o único na América Latina, então é um ponto super importante e estratégico para a L'Oréal, e porque quando a gente fala de Brasil, né, a gente fala de cultura, a gente está falando de uma cultura extremamente rica e diversa. É um lugar onde, se vocês pararem para pensar, existem todos os tipos de cabelo que são mapeados no mundo inteiro. Foi feito um estudo de levantamento de quais tipos de cabelo que existem no mundo, e aqui no Brasil a gente tem todos eles, e aqui a gente tem a maioria dos tons de pele também. São 60 e poucos, acho que 66, se eu não me engano, e aqui no Brasil a gente tem 55, não é? 55. Então, praticamente todos os tons de pele também. Então, é um lugar muito diverso, um lugar onde a gente pode testar e pensar em muitas novas ideias que vão funcionar ao redor do mundo inteiro. E aí, falando da nossa parte de operações, a gente tem um comprometimento muito grande com a experiência de qualidade e segurança do nosso consumidor. Então, hoje a gente tem uma média de verificação de produto de 100 vezes, ou seja, antes de vocês terem acesso a um produto da L'Oréal, ele foi testado aí mais ou menos 100 vezes. Em 2017, a gente já tinha 24 locais de redução de carbono, e desde 1989 a gente não testa produtos em animais. Então, a gente tem esse comprometimento muito grande com o uso consciente dos nossos recursos também. E aí, para fechar o nosso quarto grande pilar, é o pilar de pessoas, 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 muito porque a L'Oréal acredita muito no poder que as pessoas têm para a nossa empresa. De fato, para a gente é muito importante ter essa diversidade presente no nosso dia a dia, na nossa empresa, as diferentes maneiras de pensar, de se expressar, de trabalhar também, fazem com que a gente se torne uma grande potência para alcançar o nosso propósito de criar a beleza que move o mundo. E aí eu vou passar agora para a Letícia contar um pouquinho mais sobre a trajetória dela, sobre o mercado de trabalho e tudo mais. E aí, enfim, vou pedir para a gente também trocar ali a apresentação para ela poder falar. Troca o computador agora? Pode trocar, por gentileza. Boa tarde. Boa tarde, gente. Boa tarde. Vocês estão dormindo aí, né, já? Geladinho, escuro. Eu entendo. Vou aumentar o som para eles acordarem. Ah, obrigada. Vão sair daqui querendo me matar. Estão ouvindo agora? Não? Oi. Beleza, enquanto eu estou trocando aqui o computador, etc e tal, vocês estão gostando da SEMAC? Começou hoje? Como é que tá sendo maneiro? Achei meio fraco. Na minha época a gente era mais animado, gente. Senhora, aí você quebrou comigo, cara. Senhor. Então, pessoal, já dando um spoiler, né? Eu sou ex-aluna do IF, mas lá da unidade de Caxias. Está sendo super legal voltar aqui. A última vez que eu estive aqui foi no ensaio botando. Então, boa, é isso aí. Mas, então, sei como é que é a SEMAC, sei que é correria, mas vamos lá para a gente falar o que a gente tinha combinado hoje, que é em relação ao mercado de pesquisa. Mas começando, né, explicando um pouquinho, prazer, sou Letícia, tenho 26 anos, sou química industrial e atualmente sou cientista de pesquisa e desenvolvimento aqui na L'Oréal, lá na L'Oréal Brasil. E aí, só para trazer um pouco do contexto para vocês, né, um pouquinho da minha trajetória profissional e até para trazer um pouco de possibilidades, né? Começando, né, lá em 2011, então, como eu já dei spoiler, sou formada em técnica em química aqui pelo IF.
E aí, lá em 2017, eu começo a minha trajetória profissional dentro de uma casa de fragrâncias, então, dentro já do ambiente da química. Mas a minha história na L'Oréal ela vai começar lá em 2018 com o programa de Jovem Aprendiz. Então, mais uma possibilidade aí de entrada no mercado de trabalho. Em 2018 também eu migro para o programa de estágio, e aí eu começo a trabalhar com a categoria de capilar, então desenvolvimento de produtos para cabelo, criar inovação, criar produtos novos. E em 2020 eu tenho um desafio de mudar de categoria e começar numa categoria diferente, que é a maquiagem. Então hoje eu trabalho como cientista de maquiagem. E aí, eu não sei se vocês já se perguntaram, né? Não sei quem aqui já tem contato com o mercado de trabalho, está tentando. O pessoal aqui, está como técnico, já fez algum estágio. Muito bom. Não, mas é assim mesmo. E aí, hoje eu espero que a gente consiga trazer algumas opções para vocês. Mas trazendo um pouco do que pode ser um dia a dia de um cientista, né? Porque eu acho que fica muito limitado, às vezes, o imaginário de é um trabalho de bancada. Sim, o trabalho de bancada também faz parte, mas a gente também pode trabalhar com outras coisas. Então, dentro do meu escopo, o primeiro, sim, é ser colorista e trabalhar com desenvolvimento de produto. E aí, quando a gente fala de um projeto de pesquisa e inovação, a gente está falando de toda uma cadeia de desenvolvimento que vai começar lá desde, né, de uma ideia que ela pode vir tanto da nossa marca quanto de um insight do consumidor. Então, qual que é a atenção da mulher cacheada? Quais são as necessidades dela? Ela tem essas necessidades atendidas através dos produtos que a gente encontra no mercado hoje? Então, aí a gente começa... Exato. Às vezes não, né? Então, aí é que a gente começa a trabalhar e entender quais são as possibilidades de desenvolvimento. E começa todo esse trabalho de desenvolvimento de fórmula, de bancada, estudo de estabilidade, e por aí vai. A gente também tem uma etapa super importante, que é a etapa de escalonamento. Então, entender como que esse produto vai se comportar desde a bancada até a escala industrial, então reatores ali de 1 a 2 toneladas. Todos os testes de eficácia e segurança que vão estar relacionados à comunicação dos nossos produtos, e a gente está garantindo que o que a gente está comunicando é o que a gente está entregando. Toda a parte regulatória, Anvisa e regulamentação, e a parte, finalmente, né, a parte de produção. E aí o cientista de desenvolvimento ele vai estar atrelado desde o primeiro à última etapa dessa escala, e está sempre acompanhando esses processos de perto. O segundo pilar em que é possível trabalhar como cientista é a parte de valorização científica. Então, vai estar atrelada com toda a parte de valorização e comunicação do lançamento ou do produto que foi desenvolvido. Então, dar esse suporte para a marca em criar uma estratégia de comunicação que faça sentido, que seja verídica, que seja fiel à performance que o produto entrega. Então, não criar coisas mirabolantes, enfim, prometer mais do que a gente realmente entrega, e estar junto com a marca fazendo todo esse processo. Aqui, a gente tem um exemplo foi o evento de lançamento da último lançamento de Maybelline, que é a Superstay Matte Ink, que foi uma coleção de batons, onde a gente fez toda uma coletiva de imprensa com as influenciadoras, então trazendo toda a expertise e a performance do produto por trás desse lançamento. Então, com elas, tirando as dúvidas, enfim, montando demonstrações, coisas aí que vai parar no TikTok, no Instagram, geralmente nasce daqui. E por último, mas não menos importante, que no caso, no meu escopo de trabalho, é ser essa voz da América Latina para a maquiagem. Então, dentro da estrutura, como o Matheus comentou, que é uma estrutura global da L'Oréal, meu trabalho também é estar garantindo, né, que os desenvolvimentos que não aconteçam aqui estejam levando em consideração as nossas necessidades, as necessidades do brasileiro, da brasileira, porque esses produtos precisam fazer sentido para a gente, né? Não adianta só simplesmente a gente pegar um produto aleatório da Europa ou da Ásia ou da África e
esperar que ele performe da melhor maneira possível aqui no Brasil, porque a gente tem nossas especificidades, né? Como vocês sabem. E por quê, né? Porque o Brasil, como vocês viram, o Matheus explicou, a gente tem um centro de pesquisa aqui, a gente tem fábrica, a gente tem centro de distribuição, toda uma cadeia num país que é relativamente pequeno, não de maneira, né, geográfica, mas globalmente falando. Então, por que aqui, né? Primeiro, é inegável que a gente tem a maior biodiversidade do planeta. Então, aqui a gente tem uma infinidade de possibilidades em relação à pesquisa, a entender novas propriedades e como reutilizar e utilizar novos ingredientes nos nossos produtos. A segunda, o Matheus já deu um spoilerzinho, né? Então, é a relação à nossa diversidade, dos 8 tipos de cabelo mapeados globalmente. O Brasil é o único país que possui, de maneira representativa, significativa, esses 8 tipos de cabelo. Aqui, por exemplo, na França, a gente tem representativamente tipo 1, 2, 3, 4. Ou seja, vai ali no máximo uma ondulada, uma cacheada ali tipo 3, tipo 4. No México, a mesma coisa. Já na África do Sul, a gente tem uma predominância dos cabelos crespos. E no Brasil, a gente tem todos eles de maneira bem distribuída. E a mesma coisa para os tons de pele, né? Então, aqui é o local onde a gente tem mais possibilidade de estar criando essa visão de beleza que o Matheus trouxe. Então, que realmente vai valorizar as suas individualidades. E aí, né? A diversidade está baseada, né, nas necessidades e nos desejos da consumidora. Então, a gente tem esse foco tanto para cuidar dos cabelos, para proteção solar, quanto para maquiagem, pensar em cada uma dessas particularidades. E aí, eu queria trazer um para vocês também. Aqui a gente tem o QR Code de um site super interessante, que eu acho que traz, para quem tem dúvidas, enfim, tem uma série de assuntos delicados e que são às vezes, difíceis da gente entender em relação ao mercado de cosméticos. Uso de ingredientes, parabeno, é bom ou ruim? Quais são os filtros solares que não são muito legais? Então, a L'Oréal ela tem um site chamado Por Dentro dos Nossos Produtos, onde a gente consegue acessar informações sobre ingredientes, todas as abordagens e as metodologias que a gente utiliza, de testes, enfim, é uma literatura super legal e se vocês quiserem ficar à vontade, tem o QR Code aqui, depois eu posso compartilhar com o pessoal da organização para vocês terem acesso. Aqui, para quem não conhece, é o nosso centro de pesquisa e inovação que fica lá na Ilha do Fundão. Então, aqui a gente tem os times, desde desenvolvimento de laboratório, que geralmente é o pessoal ali da farmácia, os técnicos em química, os engenheiros, mas a gente também tem todo um centro de avaliação, que aí vai demandar de outras ciências, então ciência do consumidor, avaliação sensorial, desde time de processos, piloto, então é uma equipe super transversal, onde a gente fisicamente trabalha em cooperação para poder desenvolver os nossos produtos. E aí eu sei que vocês estão aqui esperando o quê? Como que eu entro, onde que tem o estágio, como que tem os homens aprendiz, e o técnico, e o trainee. E aí aqui a gente tem alguns dos nossos programas de entrada na empresa, que eu acho que vale super a pena para quem tem curiosidade e quiser dar uma olhada. A gente tem o Cientistas do Futuro, que para quem não conhece, acabou de acontecer a edição desse ano, agora em agosto. Um curso, na verdade, de capacitação em cosmetologia, que a gente sabe que tanto no técnico, né, dependendo do curso que a gente está cursando, pelo menos no meu técnico em química, eu não tive muito contato com cosmético, na minha própria faculdade também não tive, então aqui acaba sendo um curso de iniciação nas ciências dos cosméticos, o que é bem legal. E no final desse programa, os finalistas acabam tendo a oportunidade de participar do processo seletivo de estágio para as vagas de expertise, ou seja, as vagas mais ligadas à ciência. Então, é um programa bem legal, se ficar de olho. Geralmente ele acontece ali no meio do ano, entre agosto e setembro. Para os formados, a gente tem um programa de trainee, também é um programa de entrada, mas aí existe
esse pré-requisito, que é já ter concluído a formação, e todas as vagas de todos os tipos, desde o nível de entrada aos níveis mais sérios, elas são disponibilizadas no LinkedIn oficial da L'Oréal Brasil. Então, se vocês tiverem qualquer curiosidade de saber quais são as vagas que estão abertas, etc. e tal, só dá uma olhadinha no nosso LinkedIn. Bom, pessoal, o que a gente tinha preparado para hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado e estamos abertos para perguntas. Obrigada. Alguém da plateia quer fazer pergunta? Opa! Era isso que eu ia falar, gente. A gente veio lá da Ilha do Fundão, lá do centro. Não deixa a gente aqui como? Falando sozinho. Boa tarde, eu sou o Fernando, aluno de Biotech. Eu queria saber como vocês fazem para desenvolver os produtos para os diferentes tipos de cabelo. Tipo, como a química do cabelo vai alterar no produto de vocês. Legal. Fernando? Prazer, Fernando. Obrigada pela pergunta. Então, existem várias formas da gente fazer esse desenvolvimento. Geralmente, ele vai começar de um estudo da fisiologia do cabelo. Então, entender qual é a necessidade que esse cabelo tem. É um cabelo mais seco? É um cabelo mais poroso? É um cabelo que é muito oleoso? E aí, baseado nessa informação, a gente começa uma estratégia de desenvolvimento. Então, existem algumas matérias-primas que vão auxiliar a gente dependendo da necessidade. Por exemplo, oleosidade. A gente tem um ingrediente chamado zinco PCA, que é comprovado que ajuda nessa questão do controle da oleosidade do couro cabeludo. Então, se eu tenho um produto que eu quero fazer para um corpo, já sei que eu vou nele. E isso vai variando. A mesma coisa para a pele. Então, se eu vou desenvolver um produto que é para pele oleosa, que é para pele seca, que é para uma pele mais acneica, a gente primeiro faz esse estudo, esse trabalho, como se fosse uma referência bibliográfica, para poder ter esses dados e seguir a estratégia. E é sempre importante também que, após o desenvolvimento, a gente segue por um processo de avaliação. Então, dependendo do produto, a gente faz uma rotina de testes para poder garantir que o que a gente está querendo que esse produto proporcione aconteça. E aí pode ser desde um nível salão de beleza até testes gigantescos com 300, 500 voluntários. Então, geralmente é esse o caminho. Mais alguém? Alguma pergunta? Vocês falaram que não usam animal na produção. Vocês usam lugar? Isso é uma ótima pergunta. Então, a L'Oréal já tem mais de 30 anos que a gente não faz nenhum tipo de teste em animais, seja dos ingredientes que a gente utiliza, tanto ou dos nossos produtos. Então, hoje a gente tem dentro do Grupo L'Oréal, além daquelas 30 e tantas marcas que o Matheus compartilhou, a gente tem uma empresa de bioengenharia chamada Epskin. E essa empresa, ela trabalha com a reconstrução de pele humana. E aí é com essa pele que a gente faz, não só com essa pele, mas essa pele é uma das formas da gente substituir esse tipo de teste, que a gente já não faz aí há muitos, muitos anos. Então, por exemplo, a gente tem a pele reconstruída, a gente tem metodologias preditivas como modelagem em 3D, a gente tem, enfim, são uma série de métodos in vitro para poder testar a segurança dos nossos produtos. Boa. Meu nome é Sofia. A minha pergunta é mais em questão acadêmica. Eu faço técnica química também. E eu me interesso muito pela área de cosméticos. Eu gostaria de saber, em questão de faculdade, qual seria a faculdade mais apropriada para conseguir entrar no mundo da química do cosmético e também se seria necessário especializações ou coisas assim. Muito legal. Sofia, né? Prazer, obrigada. Então, em relação aos cursos, pelo menos na L'Oréal, a gente tem uma infinidade de cursos. A gente acaba trabalhando mais com uma visão de conhecimento do que de diploma mesmo. Assim, você precisa, só a galera da farmácia
ou só a galera da química. Não tem muito isso. Por exemplo, lá no laboratório, para te dar uma visão, a gente tem desde engenheiros de materiais até licenciados em química, farmacêuticos. Então, mas pensando assim, nas matérias que talvez possam te auxiliar nesse processo, que deixe mais fácil para você, de todos eles, a farmácia é o curso que você vai ter mais contato com a farmacopeia, com cosméticos desde o nível da graduação. Eu, por exemplo, eu fiz química industrial e eu não tive esse contato durante o curso, mas isso não foi um problema para que eu entrasse na empresa. Existem também cursos de pós-graduação e especialização que você pode fazer. E aí, aqui a gente não pode fazer o jabá dos cursos específicos, mas se você quiser depois me chamar lá no LinkedIn, que eu mando as instituições para você que talvez sejam interessantes, se você quiser. Não sei, vai estar patrocinando alguém aí, tem com chave, não posso estar falando o nome da concorrência. Mais alguém deseja fazer uma pergunta? João, tem alguma pergunta no chat? Caso alguém do chat queira fazer pergunta, sinta-se à vontade também, a gente está olhando. Ninguém quer fazer pergunta? Felipe, você quer fazer uma pergunta? Boa tarde. Boa. Eu, Sofia, perguntando sobre as vagas de graduação. Como é que funciona a vaga para os técnicos lá, né? Ou a atuação do técnico, como é diferente do graduado do técnico? Então, para o programa de estágio, a gente aceita tanto o técnico quanto a universidade. Então, isso para a gente não faz diferença. E aí, a nossa diferença é mais de tempo. Tipo, se você está no início da graduação, no início do técnico, o mais ideal seja que você procure o programa de jovem aprendiz. A gente tem as etapas, programa de jovem aprendiz, programa de estágio, programa de trainee. O programa de jovem aprendiz é entre 18 a 23 anos. E aí você pode tentar se fechar no início do seu curso. E aí, enfim, a gente abre uma oportunidade de trabalhar no L'Oréal por 11 meses. E aí, quando acaba esse programa de jovem aprendiz, você pode tentar um programa de estágio, ou se você já estiver no quarto período da faculdade, ou estiver no meio do seu técnico, já com 1 ou 2 anos para se formar, você pode tentar um programa de estágio. E aí a gente oferece no mínimo 1 ano, você tem que ter pelo menos 1 ano ainda para se formar, para tentar o programa de estágio, mas a gente ainda pode renovar esse contrato por mais 1 ano. Então aí a duração de 1 a 2 anos do programa de estágio. Se você já se formou, ou está aí perto de se formar, já pode pensar no programa de trainee, que é para pessoas que acabaram de se formar ou que se formaram há no máximo 2 anos. E aí elas podem tentar para as vagas, diferentes vagas que a gente tem também no programa de trainee. E aí para todos esses programas a gente tem vaga para todas as áreas, todas as divisões. Imagino que pesquisa e inovação seja o maior interesse de vocês hoje, mas a gente tem para todas as áreas, foi o que ela falou, não tem um curso muito fechado, assim, a gente está mais aberto para o interesse de vocês, para o conhecimento de vocês como um todo. Só fazendo uma adição, e aí uma dica extra, quando vocês forem procurar sobre esse tipo de vagas ou aparecerem para você no LinkedIn, geralmente as vagas de nível técnico, na parte de pesquisa e inovação, vão vir com o nome de assistente. Então, nem sempre vai chegar, tipo assim, técnico de laboratório, mas pode vir como assistente de laboratório. Então, só para... Uma coisa que eu lembrei também, para tentar o programa de Jovem Aprendiz, a gente tem uma parceria com o CIE. É tipo uma fornecedora que trabalha com a gente, oferecendo candidatos para o Jovem Aprendiz. Então, vocês podem procurar também, dizendo que tem interesse pela L'Oréal. Eles estão presentes nas redes sociais. E a gente sempre divulga também como abre inscrição, tanto nas nossas redes sociais, quanto no LinkedIn. Ele tinha uma pergunta aqui na frente. Eu queria perguntar, tipo assim, a hashtag que você usa, a hashtag, que usa lá no experimento, para ver se aí funciona. Elas também servem mesmo sendo mortas? Então, existe todo um processo para poder reconstruir elas de maneira... fazer uma cultura celular ali, para poder... quando a gente faça a aplicação do produto,
você tenha essa reação alérgica ou de toxicidade, caso aquele produto vá proporcionar isso. Então, sim, apesar de não ser uma pele originalmente viva, né, você consegue ter todos esses bioreatores, essas reações, né, da pele normal, né, da pele viva. E o muito legal também é que não é só pele. Recentemente, a gente também teve o lançamento de um novo produto da Epskin, que é em relação à córnea. Então, a gente tem a pele reconstruída e a córnea, ou seja, essa parte do olho também, do dermo do olho reconstruído também. Se você coloca um produto seu na pele morta, ele consegue te dar reação instantaneamente? Tipo assim, se eu passo um bronzeador, eu passo para o sol, eu fico muito vermelho. Na pele vai dar isso também? Tipo, mesmo também? Então, para os produtos da Epskin, para essas peles reconstruídas, a gente tem essas reações, né? Então, é tudo feito em laboratório, elas passam por um tratamento para que esse modelo de pele reconstruída traga esse mesmo tipo de reação da pele, da sua pele aí agora que está no seu corpo. Então, sim. A pergunta que eu quero fazer, eu queria saber como que a empresa de vocês ela lida com esse mercado, essa indústria. Vocês se consideram uma empresa sustentável? Vocês acham que vocês estão ligando no ambiente? Definitivamente, esse é um dos pilares de importância para a L'Oréal. Existe um programa global da L'Oréal chamado L'Oréal para o Futuro, onde até 2030 a gente tem uma série, é um compromisso, na verdade, onde a gente tem uma série de metas para bater, para poder, né, continuar nesse caminho da sustentabilidade. E isso aí, desde reuso de água, porcentagem de ingredientes naturais, até parcerias com cooperativas, ou seja, questões sociais. Então, é uma visão de sustentabilidade 360, e essa é uma das prioridades da empresa. Posso fazer mais uma pergunta? Claro. Eu vi aí que eu acho que vocês patentiam a Vichy, a Roche. Eu queria saber, porque tem um produto, uma água mineral 39 da Vichy, não tem nenhum estudo científico fora da marca a Vichy que comprove a eficácia do mineral 39. Porém, a marca de vocês, enfim, garante essa eficácia dessa água, acho que é uma água termal, e tem um valor elevado, um custo, é um investimento caro. E o que vocês falam? Porque atualmente não há nenhum estudo fora da marca que comprove, mas vocês comprovam. Por quê? Então, em relação aos nossos estudos, a gente tem, justamente para evitar esse tipo de dúvida, porque sim, existe, né? Tipo, o teste foi feito internamente. Como é que eu garanto que o que vocês estão falando é verdade? Então, os nossos testes são feitos com fornecedores. Então, não é nem a própria L'Oréal que faz esse teste para comprovar a comunicação. Então, se existe essa comunicação no produto, pode ter certeza absoluta que esse produto foi testado, e foi testado de maneira, assim, não enviesada, imparcial, por terceiros, por institutos renomados, institutos realmente especialistas nesse tipo de teste. Passa para mim. Oi, meu nome é um pouco difícil, eu me chamo Gemima e eu faço parte da PMQ, que é o Pós-Média em Química. Bem, é uma pergunta mais íntima para você, Letícia. Na sua vivência, qual foi o projeto que mais te marcou? Assim? Nossa, por essa eu acho que eu não estava esperando, Gemima. Nossa, tu me pegou na curva agora. Pode ser de uma forma assim, negativa também. Eu tive que ficar horas fazendo aquele teste para saber se realmente funcionava ou não. Sempre tem. Acho que os desafios, eles sempre estão lá. A estabilidade dá errada. Você está contando que tudo vai dar certo, chega no final, o
o projeto atrasa porque alguma coisa você não estava mapeando, mas eu acho que um dos projetos que me tocou mais durante, e principalmente falando não dessa parte do desenvolvimento do produto, mas da parte de valorização, foi um projeto de uma das marcas que eu trabalho, que é a Maybelline, que é uma das nossas principais franquias, que é a Maybelline Fitness, que é a base fitness, né? E a gente fez um super estudo no Brasil inteiro para poder comprovar que a gama de cores que a gente oferece cobre 98% da população brasileira. Então, 98% da população encontra a shade ideal dela naquele set de cores. E pensando em diversidade, pensando no cenário brasileiro, pensando, enfim, tudo que está acontecendo. Esse eu acho que foi um dos momentos que eu vi ali, caraca, tô botando uma pedrinha ali, é só uma maquiagem e tudo mais. De alguma forma, a gente está botando a pedrinha no lugar certo, sabe? Acho que... Eu já volto. Ô, Bernardo, depois você vem de Santa Catarina. Vamos fazer duas perguntas. Primeiro, eu queria perguntar se vocês aceitam visitação lá na fábrica da L'Oréal. Depois, eu queria perguntar sobre necromaquiagem. Vocês fazem os testes em pele morta. E aí, eu queria saber se vocês pensam em desenvolver maquiagem nessa pegada de necromaquiagem. Eu sei que a Violan tem maquiagem, para necromaquiagem, que é maquiagem. E eu queria saber se vocês têm interesse em entrar nesse mercado ou não é nada a ver com nada. Sobre visitações, eu vou deixar para o Matheus, eu vou passar para ele. Mas falando da parte de necromaquiagem, super interessante. Eu vou ser sincera com você que eu nem sabia o quanto que esse nicho estava tão... Assim, as pessoas estavam sabendo disso, porque é uma coisa muito específica, né? Hoje, como é que funciona, né? Os nossos desenvolvimentos, eles vão ser pautados nas demandas da marca. Então, por exemplo, Maybelline teve que chegar para a gente e falar assim, galera, queremos entrar no mercado de necro, o que a gente pode fazer em termos de tecnologia? E já abrimos conta para vocês, isso é uma coisa que a gente ainda não tem olhado. Mas, caso aconteça, seria mais ou menos nesse fluxo. Sobre visita, a gente fecha os grupos de visitação de vez em quando. Acho que como a gente está aqui no evento com vocês e tudo mais, a gente pode fechar um grupo de 15, 20 pessoas aí depois e fazer uma visita ou para a sede. Acho que vocês vão gostar mais de pesquisação. E aí, como estou em contato com o Peterson, depois a gente combina direitinho e vê se consegue viabilizar isso. Mais alguém? A gente tem alguma pergunta? A gente provavelmente eu vou organizar com o Matheus e sobre isso a gente vai ser uma coisa mais justa, provavelmente um sorteio com a lista de presença, tá bom? A gente vai conversar melhor, mas a minha ideia por enquanto é essa. A gente pedir para ele. Boa tarde, eu sou o Bernardo. Dependendo de quanto o químico de cosmético evolui dentro desse ramo, qual marca ele pode ganhar? Você já foi, ó. Gente, o RH largou para mim. Segura essa pedrada aí. Então, eu vou falar depende, você vai odiar essa resposta. Mas depende. Eu acho que vai depender muito de uma questão da sua qualificação, porque, por exemplo, se você tem um pós-doutorado e uma pessoa de nível graduação, provavelmente elas não vão ganhar a mesma coisa, né? Então, existe toda essa avaliação dentro das cadeiras, mas normalmente, assim, um salário de entrada como químico dentro
dentro do ramo de cosméticos, e aí não falando especificamente da L'Oréal, ela pode variar ali de uns 4.000, aí dependendo da sua senioridade, ela vai subindo. Mas geralmente o salário de entrada de um químico vai estar em torno de uns 4K. Aí pela tangente. Mais uma pergunta que eu queria dar uma ajudada nele. Não é dinheiro, não, né? Não, é sobre isso, mas é só para elucubrar um pouco melhor. E às vezes isso varia muito por conta do químico, por exemplo, entrar numa área de química, ou numa área de inovação, ou numa área de qualquer outra coisa, né? Porque o químico, ele, principalmente, por exemplo, na L'Oréal, mas outras empresas também fazem isso, a sua formação não é necessariamente o cargo que você está. Você pode ser químico e ser gerente de projetos, gerente de inovação. Então, são coisas que vão interferir um pouco mais na faixa salarial também. Com certeza. Oi, meu nome é Camille. E eu queria saber, vocês disseram que vocês atendem todos os tipos de cabelo e pele, enfim. E eu queria saber se, tipo, em algum momento, vocês se destacaram por isso, porque... ou de alguma forma, porque tiveram muitas marcas que sofreram não, né? Como que diz? Que não tiveram desenvolvimento por conta disso, principalmente no ramo da maquiagem, por alguém querer comprar uma base da sua cor e não ter todos os tipos de tons, de base, corretivo, etc. Super. O que eu trouxe aqui foi que a gente olha para todos esses tipos de fatores em relação à diversidade quando a gente está desenvolvendo os produtos. E existe também toda uma questão de estratégia de marca. Então, o que a marca quer trazer para o mercado naquele momento? Então, existem essas duas coisas. E o início da sua pergunta, desculpa, eu me perdi. Acho que você perguntou um exemplo de quando a gente foi valorizado em relação a isso. Né? Se em algum momento teve um destaque por conta disso, porque muitas marcas não tiveram. Então, a gente teve no ano passado, ou foi no início desse ano, agora eu não sei mais ou menos o timing, mas a gente tem um protetor solar de La Roche-Posay, que ele a comunicação dele foi muito boa em relação a ele não ter filme branco. A gente sabe que uma das necessidades, né, da pele negra, principalmente quando a gente está falando de proteção solar, é não ter esse acinzentamento da pele durante a aplicação. Então, ele é uma versão fluida, é uma garrafinha, e ele foi super valorizado em relação a isso. O fato da gente você aplicar ele for mais invisível na pele. A gente fez agora também um lançamento, pensando nessa parte de cabelo, na parte de produtos profissionais, que é o Pro Expression, que é uma linha de produtos de cabelo voltada só para enrolados e cacheados. Então, é super legal também que a gente tem buscado fazer lançamentos agora voltados já para essa parte de diversidade. E o Color Special ele acaba sendo dentro daquela divisão de produtos profissionais, né, que o Matheus comentou, então acaba sendo mais direcionado para aquela questão do salão e do profissional do cabeleireiro, mas a gente também teve pouquíssimos meses atrás, talvez 2, 3 meses, o lançamento dentro de Elsev, que é uma linha, né, de mais massivo, que é o Cachos Longos dos Sonhos. Então, te traz a rotina completa, desde shampoo, condicionador, enfim, tratamentos. E aí é legal que a gente faz todo um trabalho também com influenciadores, com um trabalho de mídia, que é muito importante que a gente comece a ter acesso também a essas pessoas e dar visibilidade para elas. Né? Então, é um trabalho conjunto que não tem só a ver com os produtos que a gente lança, mas com a imagem que a gente propaga depois. Então, por exemplo, tinha muita gente, muitos famosos, Thaís Araújo, que está sempre lá na L'Oréal, vários famosos já que propagam essa parte dos cascos e tudo mais, que para a gente é muito importante também a gente começar a trabalhar com esse nicho de mercado que a gente não olhava antes, né? Era sempre liso, e agora a gente vê outros tipos de cabelos sendo valorizados. E assim, a gente faz tratamento de profissionais de beleza, então lá a gente tem o que a gente chama de academia, um lugar onde vão vários profissionais da beleza para testar os nossos produtos e aprender a usar. Então a gente faz toda uma educação para usar esses produtos, para trabalhar com cabelos enrolados e tudo mais. Então vai muito além só de lançar um produto e falar que a gente fez nossa parte, mas toda uma educação por trás desse produto também.
E é aquilo, fazendo total meia-culpa. Ainda existe um caminho a ser percorrido, tanto para face quanto para cabelo. Isso é uma realidade, a gente entende. Mas eu acho que o que a gente quis deixar claro aqui é que, principalmente no âmbito de pesquisa, que é ali o início, o primeiro passo dessa cadeia de trazer um produto para nós, para vocês no mercado, a gente está pensando nisso. Então, o que vocês vão perceber é que, conforme o tempo for passando, a gente vai ter cada vez mais produtos e mais soluções para essas necessidades, porque é algo que a gente está prestando muito mais atenção agora. Mas sim, ainda estamos... Aí é um processo de evolução, ainda estamos caminhando. Boa noite, meu nome é João. Tem algumas perguntas, mas eu vou começar perguntando por... Bom, vocês falaram que vocês mapeiam, né, as localidades que temos pelo mundo. Eu me questionei muito, porque hoje em dia o mundo está bastante globalizado e temos muito trânsito de pessoas pelo mundo, de migração, a mesmo turismo. Como a L'Oréal tem estratégias para que esses produtos sejam bem distribuídos a respeito a pessoas que mudam de localidade, porque não é mais fixo, né? Não, com certeza. Eu acho que principalmente depois da pandemia, onde a gente normalizou o digital, a gente normalizou o híbrido, essas transições, translados, enfim, isso está cada vez mais comum. Então, hoje eu acho que a estratégia mais comum para isso é a gente disponibilizar no mercado a maior quantidade de produtos diferentes. Do tipo, você ter as opções. E aí você no ponto de venda, você no supermercado, você na farmácia, ter a opção de escolher o que faz mais sentido para você. Minha segunda eu vi a pergunta sobre como eram feitos os testes, etc. Queria convidar, né, a conhecerem algumas matérias que a gente tem aqui no campo mesmo, algumas disciplinas como cultura de tecido animal e até mesmo a parte de cosmetologia aqui no campo, que a gente também fala bastante sobre esses testes, como eles são feitos, e aí a gente tem vários docentes, né, que falam sobre isso, e aí até pode ser uma pesquisa aqui dentro do campus, é interessante para os alunos. A gente se liga. Galera, já abraça os cursos internos, gente. Se inscreve aí nas eletivas. Ainda falei para mais um curso. Pode ser para biotec fazendo farmácia, farmácia fazendo biotec. A gente tem que começar também. Obrigado. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Mais alguém? Oi, boa tarde. Meu nome é Natália e eu queria muito saber sobre essa coisa que eu acho que, assim, isso causa muito... Ai, nossa, tem ácido hialurônico e tudo, né? Cosmético para cabelo, para pele e tal. Só que, de fato, eu não vejo qual é o benefício. Tipo, tem as pessoas que eu valorizo muito quando tem, mas o que realmente traz o benefício dele? Perfeito. O ácido hialurônico específico, né, como você falou, hoje em dia ele está em tudo. Ele começou no mercado de skincare, e aí ele começou a ganhar uma relevância muito grande, e hoje a gente tem visto que as consumidoras têm buscado ele em outros tipos de produtos também. Então, protetor solar, capilar, corporal, enfim, maquiagem, por aí vai. Mas o mecanismo, mais ou menos, como é que funciona, né? O ácido hialurônico, ele tem uma função hidratante. E aí, dependendo do peso molecular desse ácido hialurônico, ou seja, dependendo do tamanho dele, ele vai atuar mais profundamente ou mais de maneira ali, mais superficial na pele. Então, como formulador, você vai precisar ter esse tipo de noção e para conseguir atacar ali na necessidade que você quer. Você quer um efeito mais de preenchimento, igual o pessoal geralmente, não é a mesma coisa, mas o pessoal geralmente faz preenchimento com ácido hialurônico em dermatologista, etc. e tal. Então, vai ser um tipo de peso molecular do hialurônico diferente. Se você quer
característica de hidratação mais superficial, como hidratante para pele e tudo mais, aí você vai navegando entre as possibilidades de ingredientes, mas ele vai estar sempre associado à hidratação. Obrigada. Gente, vocês estão fazendo umas perguntas muito difíceis que eu não estava preparada para isso. Isso não estava brifado. Não botaram no contrato as perguntas. Não assinei para isso. Boa. Meu nome é Pedro e eu gostaria de saber qual é a sua opinião sobre o mercado nessa área, se está de fácil acesso ou está muito concorrido, e especialmente o pessoal de química e farmácia. Cara, eu acho que assim, o mercado de trabalho, de maneira geral, está muito difícil. E para a química em específico, eu sinto que... Eu sou da turma ali da faculdade de 2015, onde teve um boom muito grande de procura. Então, eu sinto que o mercado deu uma leve saturada. Eu acho que agora a gente retomando uma situação de mercado onde a gente vai voltar a ter, talvez, tendo mais oportunidades de trabalho, ao mercado, a indústria voltando a aquecer, obviamente o nosso mercado vai ser o que mais vai necessitar de vagas. Eu acho que existe sim a possibilidade, mas eu acho que ela está diretamente atrelada ao desenvolvimento do país. A gente voltar a ter um mercado de desenvolvimento mais aquecido. E para cosmético especificamente, a gente tem um mercado relativamente concorrido, principalmente aqui no Rio, porque o número de empresas de cosmético aqui no Rio ainda é pequeno. Quando a gente olha para outros cenários como São Paulo, o Paraná, Curitiba, a gente tem um cenário de empresas um pouco maior. Aqui no Rio acaba sendo ainda mais limitado. Né? Meu nome é Beatriz. A minha pergunta é: qual é a maior dificuldade para vocês assim, nas pesquisas do produto? Assim, a nível de formulação, a nível de qualquer desafio, qualquer inovação mesmo. Beleza. Eu acho que pensando em formulação, o maior desafio é a gente conseguir atender todos esses pré-requisitos que hoje em dia a gente está, principalmente dentro da L'Oréal, trabalhando para poder atender. Então, eu preciso de uma fórmula que tenha uma alta performance, mas que use ingredientes naturais, que tenha toda uma rastreabilidade, uma segurança, o que é incrível, mas hoje ainda é difícil de você ter todo esse rastreio. Então, a gente toma muito cuidado durante esse trabalho. Então, são muitas... Quando a gente se compromete, né, a levantar uma bandeira, carregar esse tipo de coisa, a gente acaba tendo que levar todos esses pontos em consideração. Então, eu acho que atender tudo isso durante a formulação é o pilar mais difícil, seja, que é a maior dificuldade que a gente tem no formulador. O que também é incrível, porque a gente precisa inovar, a gente precisa realmente botar a cabeça para pensar, sabe? Eu não fico com um trabalhinho de apertar parafuso, então realmente pensar nisso tudo. Mais alguém? Uma pergunta. Oi, Sofia, vou te dar meu WhatsApp. Por favor. Sem problema nenhum. Pode perguntar. Eu queria perguntar se tem algum ingrediente que vocês usam nos produtos de cabelo, vocês usam em todos os produtos. Porque, sei lá, dá muita hidratação ou dá brilho. Olha, assim, especificamente, eu não vou poder estar falando por questões de privacidade. Porém, pensando numa formulação assim, hipotética, nada a ver com L'Oréal. Estamos falando de L'Oréal, não. Geralmente o shampoo, você vai precisar de um aniônico, né? Para você ter a questão do surfactante, etc e tal, limpeza, blá, 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 blá.
mas você tem uma série de PQs que alguns deles vão te ajudar ali a trazer uma questão de posicionamento, tem ali IPv10, pode ser utilizado, tem para condicionadores ali a gente tem algumas ceras, a gente pode utilizar uma que é muito utilizada, é a manteiga de karité, que é a shea butter, geralmente quando a gente olha ali na lista de ingredientes. Então, tem alguns ingredientes, sim, que eles são meio que batata, geralmente eles têm. Atualmente, na indústria de cabelo, está muito aquela febre do low pool e low pool, que é aqueles shampoos que não fazem espuma ou que funcionam como coagem, esse tipo de coisa. A empresa de vocês visam entrar mais nesse mercado de trabalho? Você já tem algum produto nessa área, assim, low pool, coagem, etc.? Então, globalmente a gente tem sim. E aí é esse o ponto. A gente, como pesquisa, a gente acaba, a marca até traz essa demanda. Mas a gente já teve em 2018, em Elsevier, uma versãozinha no pool, que ele era até numa pumpzinha, que ela era cilíndrica e de apertar assim em cima. Mas acabou sendo, hoje não faz mais parte do nosso portfólio, acabou sendo descontinuado. Mas existe sim essa possibilidade de trazer. Vou aproveitar para fazer então. Vocês falaram que tem aqui um centro de pesquisa, né, da L'Oréal, na Ilha do Fundão, vagas para muitos alunos, então pensem nisso. E que a pesquisa é feita séria aqui no Brasil, não é só um país súbito aqui para baixo, né? O negócio é feito sério. E algumas marcas que vocês apresentaram, de marcas premium, elas são pensadas para o Mediterrâneo, para a Europa, para aquele pessoal que está lá em cima, né, no centro do mundo. Alguma coisa que vocês pesquisam aqui no Brasil que, por acaso, entrega para lá, a tecnologia de lá, ou essa pesquisa ela fica aqui? Conta como é que vocês fazem isso com essa galera. Com certeza, a gente tem esse sistema globalizado e existe uma comunicação grande entre esses centros de pesquisa. E um dos pilares que eu trouxe aqui foi até em relação a essa voz para a América Latina. Porque dentro dessa estrutura global, foi o que você falou, existem algumas categorias em que o desenvolvimento não vai estar aqui no Brasil, mas esses produtos vão estar aqui no Brasil. Então, como que a gente garante que as nossas necessidades, os nossos gostos, por exemplo, em relação à fragrância, ou necessidades fisiológicas, né, tanto da nossa pele quanto do nosso cabelo, vão estar sendo atendidas. Então, é através desse sistema, eu, no caso, para a maquiagem, onde a gente é portador dessa voz do consumidor. Então, a consumidora brasileira, o consumidor brasileiro tem essas necessidades, precisa dessas coisas. E aí a gente faz esse acompanhamento com o desenvolvimento, quando ele não é feito aqui no Brasil, para garantir que essas necessidades estejam nesses produtos que estão vindo para cá. Oi, boa tarde. Olá. Então, tem uma pergunta, acho que não sei se pode ser muito bem, mas é sobre falsificação que eu comecei. E uma outra coisa a ver com isso também, um produto falsificado é mais barato da camada mais pobre compra. E se a L'Oréal tem algum tipo de pretende seguir alguma linha de produto de alta qualidade, seja mais barato, mais pobre, teria algum tipo de acesso a produtos de alta qualidade. Perfeito. Em relação às falsificações, assim, não gostamos, ou seja, se vocês souberem de algum lugar que esteja fazendo desse tipo de prática... Oi? Não, qualquer trem, né? Eu posso fazer essas coisas aqui, que eu estou de crachá. Mas caminhão virou às vezes, e, enfim, realidade do Rio de Janeiro, a gente sabe. Mas geralmente a gente trabalha com sistema de denúncias, ou seja, se vocês souberem de algum lugar, etc e tal, a gente faz esse tipo de denúncia para poder fazer recolhimento e tudo mais, porque não é bom para a empresa esses produtos, porque não são produtos
nossos que não tem todo esse sistema de qualidade que a gente falou, todos esses testes no mercado, porque isso acaba sujando o nome da empresa. Então, não é legal. Em relação à questão de qualidade que você trouxe, os pontos que a gente trouxe aqui, o Matheus acho que comentou mais de 100 testes do produto, o colega que, infelizmente, eu esqueci o nome dele, a gente acabou comentando sobre os testes em fornecedores externos. Todo esse processo de teste de qualidade e de segurança, ele é feito da mesma forma para todos os produtos. Então, assim, desde o esmalte que você compra na farmácia ali do seu Zé da Esquina, até o perfume de luxo que você compra no outlet, onde for, o mesmo processo para garantir essa qualidade e essa segurança, o mesmo processo de testes é feito. Então, não existe distinção entre os produtos mais massivos dos produtos mais de luxo, mais de alta performance. O que acontece é, como formulador, você acaba tendo mais oportunidades, talvez, de utilizar de ingredientes mais raros, de ingredientes mais caros, quando você tem um produto que você acaba tendo um posicionamento no mercado mais alto. Então, você acaba tendo mais possibilidades de usar outros tipos de coisa na sua formulação. Mas, em relação à qualidade e à performance, a gente é o mesmo tipo de teste independente do segmento que a gente está trabalhando. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Legal. Pode perguntar de novo, se não ficou claro, não tem problema nenhum, não. Outra pergunta, Matheus. Anota aí. Quem é essa garota? Vamos identificar. Boa tarde. Meu nome é Camila e eu queria saber se além de você sempre estar inovando o material que vocês vendem, né? Acaba que vocês precisam incentivar o consumo. E nisso vocês pensam na forma que ele pode impactar o ambiente e inovar a embalagem para ser menos rápido. Com certeza. Existem várias iniciativas aí. Eu não sei se, por exemplo, vocês ficaram sabendo, mas dentro de La Roche-Posay a gente lançou a primeira bisnaga em papel. O primeiro protetor solar em bisnaga em papel do mundo. Então, existem uma série de iniciativas para poder, sim, fazer esse controle ambiental, toda essa questão, tudo que permeia a sustentabilidade. E aí isso aí vai desde lá do início, onde a gente está trabalhando no desenvolvimento, a gente chama um pouco de desenvolvimento de desenho eco, que é quando a gente desenha a formulação já pensando, focando, né, no menor uso de água para enxágue, por exemplo. Então, um shampoo que você tenha mais facilidade para enxaguar, até o uso dos ingredientes. Então, ingredientes de origem mais verde, ingredientes biodegradáveis. Então, isso tudo é pensado durante o processo de desenvolvimento. Até o final lá da embalagem, que acaba sendo, seja utilizar o plástico reciclável, quanto os nossos processos de fabricação também. Por exemplo, não sei se você já teve a oportunidade, talvez, no mercado, caso você tenha curiosidade, se você virar muitos dos produtos da L'Oréal, a gente tem alguns pictogramas que vão indicar fatores de sustentabilidade dos nossos processos. Então, por exemplo, a nossa fábrica é carbono neutro. Então, as nossas produções na fábrica de São Paulo, elas são carbono neutro. Então, quando tem água quando tem a questão de reutilização de água, reciclagem da embalagem, esses pictogramas vão estar lá sinalizando para você ter mais visibilidade desse processo inteiro, né? Que às vezes não fica muito claro quando a gente só compra o produto lá no ponto de venda, né? Galera, a gente chegou finalmente no nosso horário, 5h30, que a gente tem que virar o auditório. Eu queria saber, Letícia, Matheus, vocês têm mais alguma coisa que vocês queiram falar, alguma informação para dar? Só agradecer mesmo, agradecer a organização, o SEMAC é punk. Então, galera, obrigada aí por estar aí, obrigada por ter chamado a gente. E agradecer a participação de todo mundo. E se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, quiserem manter contato, se alguma coisa ainda não ficou clara, meu LinkedIn, Letícia Pereira, estou lá super aberta para perguntas, para a gente bater um papo. Fiquem à vontade.
Queria agradecer também todo mundo, acho que é muito legal ver tantas perguntas, né, tantas gente interessada, assim. Meu LinkedIn, Matheus Bastos, eu ia falar outro nome, mas é mais difícil. E aí vocês podem encontrar a gente por lá e se conectar com a gente. Eu também queria agradecer muito em nome da organização, de todo o corpo estudantil, a comunidade, né? Porque é muito interessante fazer esse contato com as empresas, fazer esse contato para eles conhecerem como é o mercado de trabalho em si mesmo. E a gente tem um presentinho para vocês que o João está trazendo, que é só uma lembrancinha para vocês lembrarem e tal. E a gente pode continuar conversando da forma que vocês acharem melhor, se realmente a gente vai conseguir fazer essa visita técnica. E também eu não sei, Matheus, como é com vocês lá, mas a gente aqui tem uma coordenação de integrações com a empresa que a gente pode criar um contato, tipo um convênio de, vocês têm uma vaga, vocês mandam para a gente que a gente divulga, uma coisa mais assim, tá bom? Se foi interessante para vocês, e agradecer. Muito obrigado, gente. Bateram com a outra, chega a chegar. Pessoal, não esqueça de assinar a lista de presença, hein? Lista de presença, todo mundo. Obrigado. Valeu. Senão eu vou ser demitida, gente. Eu não posso. Eu vim aqui no amor. Vai transmitir. Vai ser divulgado. Guilherme, eu vou lá no projeto da Karina agora. Quer comigo? Vai estar o quê? Eu vou lá no projeto da Karina. Vamos, Espero que vocês tenham gostado. Tudo assim. É isso. Acaba com a gente. Não assinou? Eu acho que seria mochila. Você pode, vai fechar o auditório? Não vai fechar o auditório. Vai não? Vocês têm que transmitir a palestra que está passando nessa série. Eu vou rimar. Vai, 6 horas. 50 minutos. Essa agenda tá como?